Vini, deixa eu perguntar uma coisa para você, aproveitando e falando do Renda Cidadã, né? Que Sim. história é essa de pedalada fiscal do Bolsonaro, hein? De onde surgiu isso? Pois é, esse termo, né, pedalada fiscal, em que o Bolsonaro e o governo Bolsonaro poderiam estar incorrendo aí com este novo programa, o Renda Cidadã, que é uma remodelagem do Renda Brasil, está encontrando voz na boca de juristas, de parlamentares e também de economistas que entendem que caso esse programa seja aprovado no Congresso, né, ele ainda precisa passar pelo Congresso, o governo estaria ali encontrando uma forma de driblar o teto de gastos, de descumprir ali um compromisso fiscal. O Renda Cidadã, Paulo Matias, vai ter duas formas de financiamento, utilizando em até 5% os recursos do Fundeb, que acabou de ser aprovado, né, esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e acaba não entrando aí no limite de teto de gastos, e também limitando os pagamentos de precatórios, ou seja, o governo adiaria aí pagamentos de dívidas fixas, dívidas obrigatórias a credores, né? Empurraria um pouco com a barriga essas dívidas, adiaria um pouco esses pagamentos, e o que sobrar ele utilizaria também neste programa de transferência social, de transferência de renda, até porque, como você leu ali nos tweets do Bolsonaro, o Bolsonaro sabe que em dezembro acaba o auxílio emergencial, que vai ser de R$300 agora até dezembro, e a partir de janeiro, essas pessoas que perderam renda ou diminuíram as suas rendas em virtude da pandemia não terão como sobreviver sem um outro tipo de auxílio, daí a ideia então do Renda Cidadã. Mas, como eu disse aqui, juristas, parlamentares, economistas criticaram bastante essas duas formas de financiamento. Um desses juristas, Paulo Matias, é o Miguel Reale Júnior, que foi inclusive o autor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que caiu justamente por pedalada fiscal. Ele também foi o autor do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas vamos ver o que o Miguel Reale Júnior falou sobre essa proposta aí do Renda Cidadã. Abre aspas. Com certeza trata-se de crime de responsabilidade. A proposta transforma uma determinação orçamentária em dívida, posterga o pagamento. É um calote. Usar os recursos destinados ao pagamento de precatórios configura, sem sombra de dúvidas, uma pedalada fiscal. Volta-se ao tempo da contabilidade criativa dos tempos de Dilma Rousseff. Fecha aspas para Miguel Reale Júnior, que apesar de ter essa opinião, Paulo, não acredita que hoje exista um clima para impeachment do presidente Jair Bolsonaro, porque ele acha que o Bolsonaro se uniu ali ao Centrão, foi eleito com a aura de combate à corrupção, e o que está sendo visto agora é ele se aliando aí a dois líderes na Câmara e no Senado que são investigados por corrupção. Muito bem, Zé, que informações que você tem, além do que o Vini acabou de passar aqui para nós sobre esse tema? Olha, a informação é de que o governo insiste no projeto de fazer um programa social guarda-chuva para segurar aí o pós-pandemia, e de que vai apresentar o projeto no Congresso Nacional, com a tentativa de aprovar esse ano a reforma tributária e talvez a reforma administrativa. O Constituinte colocou ali a dificuldade para votar uma emenda à Constituição, é preciso um acordão mesmo. E é esse acordo que está sendo tentado. Então o governo quer, olha, essa defesa é mais do Congresso, dos líderes governistas no Congresso, do que exatamente do presidente Jair Bolsonaro e da equipe econômica. Agora, usar o dinheiro do Fundeb e o dinheiro dos precatórios para bancar esse programa é que é complicado demais, e os deputados e senadores não estão aceitando. Mas, ao contrário do que muitos publicaram, o governo insiste e quer mesmo fazer essas mudanças, inclusive, talvez, aprovar aí na reforma tributária esse imposto novo dos pagamentos eletrônicos para bancar parte desse processo. Paulo, é sedutor demais, como diz aí o Adrilles, do Oxiurus, né? É muito tentador essa ideia de dar salários aí ao povo, distribuir dinheiro ao povo, como o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? Isso é muito sedutor e é a tentativa do governo fazer esse programa novo. Muito bem. Joel, ontem, Bolsa despencando, anteontem, né? Reforma tributária
travada. Dólar bateu 5,60, né? Dólar batendo mais de 5,60. O Rodrigo Maia ontem no Twitter foi direto aí questionando o Paulo Guedes. Como é que você está vendo aí esse imbróglio que a gente está vivendo nesse assunto econômico e principalmente nos avanços que a gente precisa ter para fazer esse país sair dessa draga que a gente se encontra? Pois é, né, Paulo? O mercado financeiro às vezes é bobo, mas não é tão bobo assim, né? Ele aprende. Foi-se o tempo em que bastava o Guedes abrir a boca para a bolsa subir, o real se valorizar e tudo, vai tudo caminhar às mil maravilhas. Agora a gente está vendo que o desafio fiscal do governo é realmente enorme e que o governo não parece bem alinhado para resolver isso. É pedalada sim. O que era a pedalada da Dilma? Era você atrasar um pagamento devido a uma instituição, como Caixa ou BNDES, o governo atrasava para se financiar. É a mesma coisa aqui, só que os pagamentos da dívida são a dívida dos precatórios, esses processos que o governo perde e paga em títulos de dívida para as pessoas, precatórios, ele vai atrasar o pagamento deles para ajudar a financiar um gasto novo do governo. É exatamente a mesma coisa. Feita agora, é claro, dentro da lei, porque é uma proposta, inclusive, dentro da PEC emergencial, essa limitação dos precatórios. Mas é, em essência, financeiramente, a mesma coisa. E é para isso que o mercado está olhando. A gente tem um déficit brasileiro constante, um déficit primário. A gente tem a dívida bruta acumulada chegando a próximo de 100% do PIB. A gente precisa saber, ok, o governo vai gastar mais? E tem que gastar mais. Eu não acho má ideia a coisa do renda cidadã, precisa fazer. Porque vai chegar janeiro, as pessoas ainda não vão estar de volta ao normal da economia. Vai precisar de um auxílio, vai precisar. Tá? Então, ok, vamos ter. Então, precisa dizer de onde vai vir o dinheiro. Vai ter que diminuir um gasto de algum outro lugar e buscar outras receitas também. O governo não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele está empurrando com a barriga alguns outros gastos e está colocando uma parte desses gastos novos numa exceçãozinha ali, que é o Fundeb. Então, coloca um pouquinho do renda cidadã dentro do Fundeb. O Fundeb está fora do teto. O teto não é um fim em si mesmo, pessoal. Não é uma regra para inglês ver que está bonita ali. O teto importa na medida em que ele controla os gastos públicos. Se você aumenta os gastos públicos colocando em rubricas que são exceção ao teto, então o teto não serve mais para nada. E daí ele perde qualquer finalidade. É isso que o mercado viu e é isso que explica o resultado muito ruim que a gente teve nesses últimos dias. O Bolsonaro está dizendo que não, mas não pode só criticar, tem que fazer sugestões. Vou deixar aqui as minhas, presidente. O seu amigo aqui vai te sugerir. Primeiro, ouça o que sua equipe econômica disse antes. Era uma boa ideia, focalizar transferências, seguro-defeso, abono salarial, salário-família. São programas que não são muito eficientes. Eles dão para gente que não precisa, tem fraude de seguro-defeso, acontece um monte de coisa ali. Junta tudo isso para ajudar a pagar uma transferência para as pessoas de baixa renda. Primeiro tirar passo. Dos pobres para os mais pobres. Não é isso, mas vai ter que ser, mas aumenta a eficiência do gasto, aumenta o impacto social desse gasto, é bom, é o mesmo gasto, só que com mais impacto social. Outro ponto, vamos tirar dos ricos também. Vamos conversar sobre imposto sobre dividendos e vamos reduzir, talvez temporariamente, as deduções do imposto de renda de pessoa física, que favorecem os ricos. Pelo menos enquanto a gente paga esse renda cidadã. Agenda de reformas volta com tudo. O governo adiou, hein? Ele prometeu entregar a segunda parte da reforma tributária na segunda. Esqueceu-se esse tema, falou que deixou para depois. Então ele já está atrasando isso aí. E por fim, essa é a mais difícil e que exige mais responsabilidade. Vamos sentar governo, Congresso, sociedade civil e vamos rediscutir e repactuar o teto de gastos. Do jeito que está, é praticamente impossível cumprir o teto. Ele vai precisar ser repactuado. É melhor fazer isso às claras e com transparência e com proposta pronta do que buscando brechas e exceções para fingir que está mantendo uma regra e está virando só para inglês ver. Isso é péssimo para a nossa credibilidade. Muito bem, Adriles, como é que você está enxergando o nosso 2021, cenário econômico aí do nosso 2021? Absolutamente cegamente. Ninguém pode fazer nenhum tipo de previsão específica, né? Eu gostaria de começar citando Milton Friedman, né? Nada é tão permanente quanto um programa temporário de governo. Tá aí a prova que Friedman e os liberais sempre têm razão. O Bolsonaro fez esse auxílio emergencial, agora quer transformar em renda cidadã. Não que não seja necessário, é extremamente necessário, dada a irresponsabilidade isolacionista dos nossos governantes, prefeitos e governadores, né? Agora, da onde que vem o dinheiro? O dinheiro é muito fácil saber da onde que ele poderia ser oriundo. É muito fácil saber que é exatamente nos gastos públicos.
Servidores públicos ganham só com abonos e gratificações mais de 50 bilhões de reais. Fora os salários astronômicos, fora as aposentadorias integrais. Ou seja, ele deveria centrar exatamente na urgência urgentíssima e alertar o Congresso para isso e conclamar a população para isso, de uma reforma administrativa somada a uma reforma tributária. Mas o governo prefere ir pelas tangentes, né? Tirar dinheiro dos precatórios. Isso vai simplesmente alterar e piorar os gastos públicos. Você vai jogar as dívidas dos precatórios de 20, 30 anos pagas com mais juros ainda, ou seja, vai aumentar mais ainda o déficit fiscal. Tirar dinheiro do Fundeb, que é uma essência da educação brasileira, só que a essência da educação brasileira tem um ano que está completamente fechada. Eu acho que poderia ser uma solução circunstancial, porque mais dinheiro para a educação não quer dizer, e a gente prova isso, uma educação melhorada, né? Eu acho que dar dinheiro diretamente na mão do pobre é uma solução mais interessante e mais liberal, porque geralmente a pessoa sabe mais fazer com o dinheiro do que uma ajuda abstrata, burocrática, que ele não vê na ponta, sobretudo na ponta para melhorar a situação econômica da sua família, dos seus filhos, e ele poder ter dinheiro, inclusive, para custear a educação. Mas não vejo outra solução a não ser fazer uma reforma administrativa bem estruturada, que afeta principalmente o grande gargalo do brasileiro, que é a questão da servidoria pública. O resto é simplesmente puxar o cobertor de um lado, esfriar do outro. O déficit é de 1 trilhão, a gente não tem outra solução a não ser as reformas estruturantes. Outras soluções temporárias vão causar um bem-estar inicial e uma piora das finanças públicas a médio, longo e curto prazo. Muito bem, vamos girar uma coisa só. Uma pergunta, Paulo. Pois não. O que é oxiurus? Eu não sei o que é isso. Ai, meu Deus. Oxiurus é um bichinho que entra por vias anais e dá uma coceirinha danada. Dá uma coceirinha danada. Eu não sabia dessa, não. É a coceirinha do poder. Foi muito bom esclarecer isso hoje aqui. Foi ótimo. Ótimo. Foi maravilhoso. Deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação e a gente se vê amanhã. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Até amanhã. Valeu, Zé.